Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre funções, mas de um outro tipo, um tipo de operação entre funções que a gente não falou ainda. Até aqui a gente só falou sobre funções, o que é uma função, né? Começou com a relação, a partir da relação a gente montou a função, né? Que é um tipo específico de relação. Hoje vamos falar sobre funções compostas. Quando eu tenho uma função composta, na realidade eu tenho mais de uma função. Então vamos pensar com diagramas. Inicialmente, pensa que a gente tem um conjunto A, aqui. Aqui tem outro conjunto B. E aí que de A até B a gente tem uma função. Então, que de A até B tem uma função f, digamos. E que aí agora tem uma outra função. Tá certo? Do conjunto B caindo no outro conjunto C. Tem uma outra função aqui, de B em C. Vamos chamar essa função de G. Certo? E aí, a função f, ela associa pontos desse conjunto. Então, digamos, ela associa esse x aqui. Ela leva ele a um ponto do conjunto B. Então, digamos que ela leva ele até um certo ponto y. E a função g, por outro lado, ela leva o y em um ponto aqui do conjunto C. Vamos chamar esse ponto de z. Concorda que quando eu estou fazendo isso, eu estou levando direto um ponto de A para um ponto de B e daí para um ponto de C. Mas eu podia pensar também que eu estou levando o ponto X ao ponto Z. E qualquer ponto que eu pegar aqui, digamos que eu pegue outro cara aqui, pegue esse A. O A é levado até aqui para um certo elemento, digamos, B do conjunto. E esse elemento é levado aqui em outro elemento do conjunto C. Vamos chamar ele de C. Então, eu podia levar um de cada vez. Podia passar do conjunto A para o conjunto B, levar esse elementozinho daqui até aqui, e em seguida levar pela outra função daqui para cá. Mas eu posso pensar em uma única função que faz as duas coisas de uma vez, que já vem direto daqui para cá. Essa função é que eu chamo de função composta. Vamos dar exemplos. Então, essa função aqui é o que a gente chama de função composta. Para dar exemplos, vamos pensar, digamos, que a minha função f ela vai de reais em reais e que ela associa ao ponto x o que? Digamos x mais 1, certo? E eu tenho uma outra função g que também vai dos reais nos reais e que ela faz g de x, no caso seria, digamos, x ao quadrado. Então, olhando dentro dos diagramas, o que a gente teria? A gente teria aqui o primeiro conjunto, né, o nosso A é o R, o B também é o R, aqui eu tenho o B também daqui e o C caindo aqui. Então, no meu conjunto A, que é o R, eu teria vários pontos aqui, certo? Esse conjunto é levado nesse outro conjunto pela função f, daqui para cá, certo? Então, digamos aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos também. E esse conjunto é levado também no meu conjunto C, que também é os reais, por uma função g. Então, também teria, digamos, 4 pontos aqui. Então, eu poderia pensar que aqui eu tenho o número 0, por exemplo, o número 1, o número 2 e o número 3. O que é que a função f faz com esses valores? Para eu saber quem é que é o f de 0, eu tenho que substituir aqui. 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, o 0 ele é levado no 1. O mapa aqui é assim, tá? Eu levo o 0 no 1. O 1 vai em quem? O 2 vai em quem? E o 3 vai em quem? Para eu calcular quanto é o f de 1, é só eu vir aqui e fazer 1 mais 1. Então, o 1 é levado no 2. O 2 é levado em 2 mais 1, que é 3. E o 3 é levado em 3 mais 1, que é 4. Então, isso é o que a função f faz com esses 4 pontos. Aí, agora, o que é que a função g faz com esses 4 pontos daqui, com esses? Tá? O 1 vai para 1 ao quadrado, tá certo? Então, esse ponto aqui ele vem para cá, e aí vai para 1 de novo. O 2 vai para 2 ao quadrado, que é 4. O 3 vai para 3 ao quadrado, que é 9, certo? E o 4 vai para 4 ao quadrado, que é 16. Tá? Então, eu estou aplicando duas funções aqui. Estou passando desse conjunto para esse, pela função f, e depois desse conjunto para esse outro, pela função g. Eu tenho como pensar em uma função que faça tudo isso de uma vez logo, a minha função composta.
Tenho. Porque, vê, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu aplico esse g ao 2, o 2 na realidade é quem? O 2 já é o resultado do que eu fiz com a f aplicando ela ao 1. Então, quando eu faço esse 4 aqui do lado, 4 é o g de 2, só que o 2 é o f de 1. Então, o que eu tenho na realidade é 4 é igual ao g do f de 1. Tá certo? 4 é o g do f de 1. Da mesma forma, o 9 é o quê? Estou pegando o g de 3. E o 3 é o f de 2. Então, na realidade, 9 é o g do f de 2. Tá certo? Então, eu posso tentar fazer isso dessa forma. Para eu achar quem é que é o resultado final, eu não vou fazer f de x e depois g do resultado. Vou fazer tudo de uma vez. De que maneira? Assim, ó. Quem é que vai ser g de f de x? Eu posso pensar da seguinte maneira. O que é g de x? G de x é pega o elemento e eleva ele ao quadrado. Então, g de 1 é 1 ao quadrado. G de 2 é 2 ao quadrado. G de 10 é 10 ao quadrado. G de 50 é 50 ao quadrado. G de f de x é f de x ao quadrado. Quem está ao quadrado é o resultado da f de x. E quem que é f de x? Pela fórmula de f de x é x mais 1. F de x é x mais 1. Então, a gente vai ter x mais 1 ao quadrado. Aí, o que é x mais 1 ao quadrado? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então mais 2x, mais o quadrado do segundo. Então, se eu pegar essa função aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1, ela já é a função que faz tudo isso aqui de uma vez. Vamos ver o que é realmente. Se eu pego 0 e substituo aqui, vai dar o quê? 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes 0, 0 também. Mais 1, 1. Então, o 0 foi direto no 1. Com o 1 daqui, vai dar o quê? 1 ao quadrado, 1. Mais 2 vezes 1, 2, né? 1 mais 2 fica 3. E 3 mais 1 fica 4. Realmente como tinha que ser. Fazendo o 2 no lugar aqui, no lugar do x, o que é que vai dar? 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2, 4 também. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, o 2 veio direto para o 9. Tá certo? E, finalmente, com o 3, eu tenho 3 ao quadrado, 9. Mais 2 vezes 3, 6. 9 mais 3 dá 15. 15 mais 1, 16. Então, eu cheguei também aqui, ó. Tá certo? Então, essa função aqui, ela fez todo esse processo de uma vez. Ela mandou a f, pegou o resultado e aplicou a g. Então, ela já fez o processo todo direto de sair daqui e chegar nesse conjunto final. Tá certo? Essa função é a função composta. Eu estou aplicando duas funções. Estou aplicando uma função e, em seguida, aplicando outra no resultado. Certo? Então, a notação que a gente usa aqui para essa g de f de x é essa. A gente representa como g, O. Esse O é o símbolo de composição, certo? Não é bem um O, é mais uma bolinha mesmo. F de x. Tá? Então, essa função aqui, ó, que faz esse serviço todo de uma vez, é a função g composta com f. G composta com f é a função que faz o serviço todo. Primeiro aplica f e depois aplica a g. Então, repara, g composto com f, a primeira função que foi aplicada foi a função mais da direita, foi a f. E a segunda função a ser aplicada foi a da esquerda, foi a g. Beleza? Eu vou pegar a função f de x, que vai ser x ao quadrado mais 2, e a função g de x, que vai ser 3x menos 1. E aí vamos ver, quem é que é a função g composta com f de x e quem que é a função f composta com g de x. Posso fazer as duas, certo? Vamos lá, então quem é que vai ser g composta com f de x? Pela definição que foi dada no outro slide, g composta com f de x é a mesma coisa que g de f de x. G de f de x. Então, quando a gente faz g de x, é 3 vezes x menos 1. 3x menos 1. Então, se eu fosse g de 10, 3 vezes 10 menos 1. G de 20, 3 vezes 20 menos 1. G de f de x, 3 vezes f de x menos 1. 3 vezes f de x menos 1. Pois bem, agora eu vou e substituo o f de x pela expressão dele, que é x ao quadrado mais 2. Então, vai dar 3 vezes x ao quadrado mais 2 menos 1.
e multiplico. Então eu vou ter 3 com x ao quadrado dá 3x ao quadrado, né? Então, 3x ao quadrado mais 3 vezes 2, 3 vezes 2 aqui dá 6, e 6 menos 1 dá 5. Tá bom? Então, a g composta com f de x dá 3x ao quadrado mais 5. Essa é a primeira resposta. Falta a outra. Qual é a outra? A outra função que eu quero é a f composta com g de x. Para fazer a f composta com g de x, aí basta fazer o quê? É a f de g de x. F de g de x. Então, o que é que vai dar? F de x é o quê? X ao quadrado mais 2. Então, f de 1 é 1 ao quadrado mais 2. F de 2, 2 ao quadrado mais 2. F de g de x é g de x ao quadrado mais 2. Então, vou ter g de x ao quadrado mais 2. Tudo bem. Então, quem é que é g de x agora? G de x é 3x menos 1 ao quadrado, certo? E eu vou mais 2. Desenvolva agora essa expressão aqui. O que é que eu vou ter? Tem esse termo ao quadrado. E fica o quadrado do primeiro, dá 9x ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o outro, então menos 6x, mais o quadrado do segundo, mais 1, mais 2. Então, o que é que eu vou ter no final das contas? 9x ao quadrado, menos 6x, mais 3. Tá certo? Essa é a minha resposta. Vamos ver mais um exemplo agora, que vai ser o seguinte. Agora, a função f de x ela é dada por 2x ao quadrado mais x. G de x é dada por menos x mais 5. E aí eu quero calcular agora f composta com f de x. Quero calcular f composta com g de x. G composta com f. E g composta com g. Calcular todas essas. Temos 4 opções aqui, né? Então vamos ver. Quem é que vai ser f composta com f? Como é que é a ideia, né? F composta com f de x vai me dar o quê? Vai ser f de x. Aí bem, o que é que faz a função f de x? Ela pega 2x ao quadrado mais x. Então, f de x vai ser 2 vezes f de x ao quadrado mais f de x. O que é isso? 2f de x ao quadrado vai me dar o quê? Quem é que é f de x? 2x ao quadrado mais x. Então, vai ter 2x ao quadrado mais x ao quadrado mais f de x. Então, mais 2x ao quadrado mais x. Só estou substituindo, tá? O que é que vai dar aqui? 2 vezes, aí ali eu tenho que desenvolver. Fica o quadrado do primeiro, 4x a quarta, mais 2 vezes 1 vezes o outro. Então, eu vou pegar mais 2 vezes 2x ao quadrado vezes x. Então, vai ficar o quê? 4x ao cubo, 4x ao cubo, mais 4x ao cubo, mais o quadrado do segundo, então mais x ao quadrado. Certo? Mais 2x ao quadrado mais 2. Então, agora multiplicando tudo, eu vou ter 8x à quarta, mais 8x ao cubo, tá certo? Mais 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado de novo, né? Eu tenho 2x ao quadrado daqui, mais 2x ao quadrado, ficou mais 4x ao quadrado, mais 2. Então, 8x ao quadrado, mais 8x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 2. Essa é a resposta para esse aqui. Certo? Então, é só seguir essas ideias, tá? Vamos continuar para a gente fazer agora o f composto com g. Então, deixa eu escrever novamente quem é quem, né? A f de x. A f de x ela é 2x ao quadrado mais x. E a g de x ela é menos x mais 5. Menos x mais 5. Então, agora, quem é que é? F composta com g de x. F composta com g de x nada mais é do que f de g de x. F de g de x. Então, eu vou ter 2. Aí, no lugar do x, eu coloco g de x. Então, 2g de x ao quadrado mais g de x. Ou seja, o que é que vai aparecer aqui? Quem é que é g de x? Né? Menos x mais 5. Então, vai dar 2 vezes menos x mais 5
ao quadrado mais menos x mais 5. Mais menos x mais 5. Então, nesse primeiro termo, eu também tenho que desenvolver ali, tá certo? Então, vai ficar 2 vezes, aí eu pego primeiro ao quadrado, menos x ao quadrado, vai dar x ao quadrado, certo? Mais 2 vezes um vezes o outro, vai dar mais 2 vezes menos x vezes 5. Então, vai dar menos 10x, mais o quadrado do segundo, mais 25. Menos x mais 5 do outro termo. Multiplicando, aí vai ficar 2x ao quadrado, menos 20x, mais 50, menos x mais 5. Resposta, então, vai dar 2x ao quadrado, menos 20x menos x dá menos 21x, e mais 50 mais 5 dá mais 55. Pronto, então essa é a resposta aqui para esse caso, certo? Para o f composto com g de x. Vamos ver mais um. Vamos ver agora o g composto com f. Aí o que é que fica? G composto com f de x. Aqui é que dá nesse caso. G composto com f de x vai dar g de f de x. Aí eu olho lá na fórmula do g e substituo no lugar do x f de x. Então vai dar menos f de x mais 5. Né? G de x é o quê? É menos x mais 5. G de 10, menos 10 mais 5. G de f de x, menos f de x mais 5. Só que aí, quem é que é f de x? Está ali em cima. Então, é menos 2x ao quadrado mais x mais 5. Ou seja, vai me dar simplesmente menos 2x ao quadrado menos x mais 5. Beleza. E aí, finalmente, quem é que vai ser g composto com g de x? Aí é g de g de x. G de g de x. Então, o que é que dá isso? O que é que dá g composto com g de x? G de x é menos x mais 5. Então, g de x vai ser menos g de x mais 5. Menos g de x mais 5. Aí, quem é que é g de x? Eu vou ter menos x mais 5 mais 5. Portanto, vai dar o quê? Menos com menos dá mais, né? Então eu fico com menos x dá x. E menos 5. Menos x deu x, menos 5. Aí menos 5 mais 5 cancelou. Então ficou somente x. Então pronto, fiz todas as possibilidades aqui com essas 4 funções para funções compostas, tá? Todas as possibilidades que a gente tinha. Vamos falar um pouco agora, para finalizar, sobre problemas um pouquinho diferentes, certo? Em que dê para a gente... Bem, nos dois casos que eu fiz, como foi? Eu dei as duas funções e pedi quem era a função composta. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou dizer uma das funções, dizer quem é a função que deu no final, quem é a função composta do final, e perguntar quem é a outra função, tá certo? Vamos ver aqui. Então, o exemplo agora vai ser o seguinte. Se f de x, estou dizendo, f de x vale 2x mais 5, e f composta com g de x, então ela agora é um dos dados do meu problema, f composta com g de x é x ao quadrado mais 3. Então, quem é g de x? Tá certo? Bem, então, de um lado, eu já sei que f de g de x, pelo enunciado, f de g de x é x ao quadrado mais 3, porque isso é a mesma coisa que f composta com g de x. Por outro lado, eu já sei também quem é a função f de x. Já sei quem é. Então, como é que eu posso calcular quem é f de g de x? Substituindo aqui. F de x é 2x mais 5. Então, f de g de x é 2g de x mais 5. Então, isso aqui vai dar igual a 2 vezes g de x mais 5. 2 vezes g de x mais 5. Opa, então eu posso isolar agora o g de x, tá? Eu vou ficar com 2g de x, vai ser quem? X ao quadrado mais 3 menos 5, então ficou x ao quadrado menos 2. Simplificando tudo agora por 2, o g de x vai ser x ao quadrado menos 2 sobre 2. Certo? Então eu consigo dizer quem é uma das funções, dizer quem é a função composta e perguntar quem é a outra. Nesse caso,
eu disse quem é a função que eu apliquei depois, que é a f, disse qual é o resultado da composição e perguntei qual foi a função que eu apliquei primeiro. Vamos ver agora ao contrário. Eu vou dizer qual é a função que eu apliquei primeiro, dizer quem é a função composta, final, e perguntar qual é a função que eu apliquei depois. Certo? Então vamos ver aqui como é que eu faria isso. Exemplo. Exemplo, agora eu vou dizer g de x vale 2x mais 5. G de x é 2x mais 5. F composta com g de x, ou seja, já o resultado, é 4x mais 7. 4x mais 7. Então, quem é f de x? Então, quem é o f de x? Tá certo? Então, bem, eu sei que f composta com g de x é 4x mais 7. Isso significa que eu poderia fazer assim, ó, f de 2x mais 5 é igual a 4x mais 7. Tudo bem. Então, eu vou pegar esse 2x mais 5 e vou chamar esse 2x mais 5 de uma outra letra. Vou chamar essa letra aí de y, digamos. Vou dizer que y é igual a 2x mais 5. Certo? E aí eu vou agora tentar inverter essa minha expressão. Escrever agora o x como função do y. Como que eu faço isso? Eu passo 5 para o outro lado. Vai ficar 2x igual a y menos 5. Tá certo? E aí o x vai ser y menos 5 sobre 2. Então, eu vou escrever agora essa minha fórmula aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser f de y igual ao quê? 4x mais 7. Mas agora eu não quero x mais, eu quero y. Então, eu vou substituir o x pela expressão dele em função de y. Que é quanto? Y menos 5 sobre 2. 4 vezes isso, né? 4x mais 7. Aí, quanto é que dá essa expressão aqui no final? Eu vou ter o 4 cancela com 2, né? 4 daqui cancela com 2 de cá, vai sobrar só 2. Então, eu vou ter 2... Deixa eu simplificar aqui, vai ficar mais fácil. Aí fica 2 vezes y. F de y vai ser 2y menos 2 vezes 5, então menos 10, mais 7. Então, deu 2y menos 3. 2y menos 3. F de y é 2y menos 3. Quem é que eu quero saber? F de x. Então, f de y é 2y menos 3. Então, f de 1 é quanto? 2 vezes 1 menos 3. F de 10 é quanto? 2 vezes 10 menos 3. Então, f de x é quanto? 2 vezes x menos 3. Pronto, cheguei na resposta que eu queria, tá certo? F de x vale isso. Então, aqui eu também tenho como fazer esses tipos de exemplos, tá? Em que eu dou a resposta e dou uma das funções e pergunto quem é a outra função. Tá certo? Para finalizar essa aula, vamos falar um pouco sobre funções inversas. Lembra que a gente já falou sobre funções injetoras e sobreojetoras, né? Pois bem, eu posso perguntar agora também sobre função inversa. O que é função inversa? Função inversa é, bem, eu tenho a minha função como diagrama de setas, e aí posso pensar, se eu inverter todas as setas, ou seja, se o contradomínio da função virar o domínio agora, e o domínio virar o meu contradomínio, invertendo as setas, ainda vai ser uma função? Sim ou não? Se ainda for uma função quando eu inverter as setas, aí eu digo que é a função inversa. Então vamos ver aqui, por exemplo, digamos que a minha função seja assim, eu tenha 4 valores aqui, aqui eu tenho 3 valores, 1, 2, 3. Certo? Aí eu mando esse valor para cá, esse cara vem para cá, e esse cara vem para cá. E esse aqui vem para cá de novo. Essa função é uma função. Né? Isso realmente é uma função. Todo mundo que está aqui no domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Esse cara só está ligado a esse só está ligado a esse só está ligado a esse só está ligado a esse. Essa função não é sobrejetora, porque esse cara sobrou, nem é injetora, porque esse aqui recebeu várias setas. Tá? Recebeu mais de uma seta. Pois bem, se eu inverto as setas agora, ao invés de olhar elas nesse sentido, eu olho elas no outro sentido, ainda é função, então se eu olhar assim, continua sendo função. É função ou não é? Não é, né? Porque agora o domínio é esse conjunto e agora tem esse cara sobrando. Então não pode ser função. Porque no domínio não pode sobrar ninguém. E
esse cara também manda mais de uma seta. Então, isso também não pode acontecer. Tá certo? Então, para que quando eu inverta as setas, a relação resultante continue sendo uma função, o que é que não pode acontecer? Não pode sobrar ninguém no contradomínio, ou seja, a função original, né, com as setas diretas. Não essa aqui, mas a que eu tinha desenhado antes, com as setas diretas, indo da esquerda para a direita. Essa função ela tem que ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém aqui. Porque senão, quando eu inverter, esse cara não vai mandar nenhuma seta, e aí não vai ser função. E nem pode ter esse cara recebendo mais de uma seta. Então não pode ter ninguém recebendo mais de uma seta. Então a função original tem que ser injetora. Tá certo? Então, para a função ter inversa, então para ter uma função inversa, certo? Para ser inversível, a função tem que ser o quê? Bijetora. A função tem que ser bijetora. Ou tem que ser uma bijeção. É a mesma coisa. Tem que ser bijetora, tem que ser bijetiva, é a mesma coisa, certo? Ou tem que ser uma bijeção, tem que ser bijetora. Por quê? Se ela for sobrejetora, ninguém sobra. E quando eu inverter as setas, todo mundo daqui, que vai ser o domínio agora, vai mandar alguma seta. E tem que ser injetora, porque senão quando eu inverter, vai ter alguém que vai mandar mais de uma seta. Por quê? Porque como não era injetora, alguém recebeu mais de uma seta original. E quando eu inverter, esse cara vai mandar mais de uma. Tá? Então a função, para ser inversível, para ter inversa, para ser inversível, tem que ser bijetora. Toda função bijetora vai ter inversa, e toda função que tem inversa, naturalmente vai ter que ser bijetora. Tá certo? A função que eu represento quando eu inverto as setas, ela é chamada de função inversa, tá certo? E aí então, ó, se a minha função ela era essa aqui, digamos que a minha função pegava A, que era 1, 2 e 3, e aí mandava para outro conjunto B aqui, que era 4, 5 e 6, por exemplo. Certo? Então, o 1 ia no 4, digamos, o 2 ia no 5, o 3 ia no 6. Digamos que essa função é a função f. A função inversa, ela faz o quê? Ela pega os mesmos conjuntos, A e B. O B continua com seu 4, seu 5 e seu 6. O A continua com seu 1, seu 2 e seu 3, mas agora as setas saem do B. Então, o 4 vai para o 1, o 5 vai para o 2 e o 6 vai para o 3. Certo? E a função vem no sentido oposto. Essa função aqui eu represento assim, f a menos 1. F a menos 1 é a função inversa. Tá? Cuidado para não confundir o inverso de um número, que também representa com esse menos 1 em cima, elevando com a função inversa. A função inversa ela desfaz o que a outra faz. Tá certo? E o inverso do número é 1 sobre ele. Não confundir. Certo? Cuidado para não confundir essas coisas. Então, como que eu acho quem é a função inversa? Vamos ver. Então, digamos que a minha função é f de x igual a 2x mais 7. Função f aqui de domínio real e de contradomínio também real. Certo? Então, admitindo que essa função ela tem inversa, como é que eu mostro que ela tem inversa? Né? Vai ser mais fácil falar sobre isso depois. A gente vai ver mais adiante que o gráfico dessa função é uma reta, certo? É uma reta. Então é algo desse tipo aqui, certo? Repara que por ser uma reta, ela percorre todo o eixo y, todo o valor de y aqui tem algum x associado a ele, então ela é sobrejetora. Tá? Não tem nenhum y que não está associado a nenhuma imagem, a nenhum x. E ela é injetora, por quê? Cada y só está ligado a um x. Se eu pegar esse y aqui e traçar uma reta horizontal, essa reta horizontal sempre passa pelo gráfico da função uma única vez, certo? Então, no gráfico, eu vejo que a função é injetora passando retas horizontais. Se sempre que eu passar retas horizontais, eu passar pelo gráfico uma vez, certo? No máximo uma vez, então a função vai ser injetora. Essa função é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora, tá bom? Então, como que eu acho que é a inversa? É bem parecido com aquele exemplo que a gente fez ainda agora. A gente escreve y igual a 2x mais 7 e não quer inverter tudo. Então, o x não tem a ver com o domínio e o y com o resultado, né, com o meu contradomínio. Quando eu calculo a função inversa, o contradomínio vira o domínio. O domínio agora é o conjunto de K, é o B. E o contradomínio é o que antes era o domínio. Então, o x
representava para a função f elementos do A e o y elementos do B. Quando eu olho para a inversa, o x agora representa elementos do B e o y do A. Ou seja, eu inverti os papéis. O x antes era do A, agora é do B. O y antes era do B, agora é do A. Então, para eu achar quem é a inversa, o roteiro para fazer isso é o seguinte. Você pega essa relação aqui, essa igualdade aqui, e substitui o y por x e o x por y. E aí fica x igual a 2y mais 7. O objetivo agora é isolar o y. Quando eu isolar o y, eu vou ter a fórmula para a minha função inversa. Então, 2y vai ser x menos 7. E aí, o y vai ser x menos 7 sobre 2. Opa, isso quer dizer o quê? Então, que a minha função inversa, f a menos 1 de y, f menos 1 de y, ela é x menos 7 sobre 2. f menos 1 de y é x menos 7 sobre 2. Repara que é uma outra função, tá certo? Aí agora uma observação. Se eu pego nessa mesma função aqui, tá? Se eu pego f de 1, vai dar o quê? f de 1 vai dar 2 vezes 1, 2. 2 mais 7, 9. Então, f de 1 dá 9. Aí, quanto é que é f a menos 1 de 9? Aí, é eu pegar nessa fórmula aqui e substituir o x por 9. Vai dar 9 menos 7 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Opa! Então, quando eu apliquei a função f, eu fiz o 1 virar 9. Quando eu apliquei agora a inversa no 9, eu fiz o 9 voltar a ser 1. Então, realmente, uma desfaz o que a outra faz. Essa é uma propriedade que é muito importante, tá? Quando eu faço a composição da f com a inversa, que é o que a gente fez, né? A gente fez uma, em seguida fez a outra. F composta com f a menos 1 de x sempre dá x. E também f a menos 1 composta com f de x também sempre dá x. Essas duas propriedades são muito importantes e elas são úteis em diversos momentos, tá? Lembra delas aí. Outra coisa que é útil é que a inversa desfaz o que a função faz. Então, se B é f de A, se eu sei que B é f de A, então, automaticamente, eu sei que A é igual a f menos 1 de B. Certo? Uma desfaz o que a outra faz. Então, se quando eu aplico a f no A dá B, quando eu aplicar a f menos 1 nesse resultado, a inversa nesse resultado vai voltar ao A. Uma sempre desfaz o que a outra faz. Ok? Então, vamos gravar essas informações. Que informações relevantes ainda foram faladas sobre gráficos aqui? Primeiro, para eu ver que uma função é injetora, certo? Então, graficamente, para eu ver que uma função é injetora, certo? Eu traço retas horizontais, certo? Injetora está relacionada a retas horizontais. Sempre que eu traçar retas horizontais e elas sempre passarem pelo gráfico, no máximo uma vez, então a função vai ser injetora. Então, uma função que não é injetora, por exemplo, se eu pegasse alguma parábola assim, essa função não é injetora. Por quê? Se eu passar uma reta horizontal aqui, esse valor de y está associado a dois valores de x diferentes. Então, ela não é injetora. Essa aqui não é injetora, tá? Por outro lado, uma coisa como essa aqui, que faça alguma coisa assim, tá? E que aqui venha sempre abrindo mais para baixo cada vez mais. Sempre que eu passar retas horizontais, só corta o gráfico exatamente uma vez. Então, essa é injetora. Certo? Isso aí a gente falou na aula de hoje. Por outro lado, como que eu vejo graficamente se uma curva pode ou não ser o gráfico de uma função? Passando retas verticais. Então, se é função ou não, aí eu vejo retas verticais. Certo? Maravilha. Então, por exemplo, por que o gráfico de um círculo, de uma circunferência, não pode ser o gráfico de uma função? Porque se eu passar uma reta vertical aqui, aí eu tenho dois valores de y associados a esse valor de x. Não pode, tá certo? Então, quando eu passo retas verticais, se eu toco na curva mais de uma vez, em algum momento, não vai ser gráfico de função. Certo? Não é uma função. E quando eu passo retas horizontais,
se for já o gráfico de uma função, mas se eu passar retas horizontais e tocar no gráfico mais de uma vez, aí não é uma função injetora. Beleza? Então vamos finalizar aqui, tá certo? A gente tem mais muita coisa para falar ainda, mas por hoje é só. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.